Mostre que você passou 5 anos dentro de uma faculdade, que você estudou, que você estuda, que você conhece, que você se dedica a aprender cada vez mais e, logicamente, você tem muito mais autoridade para mostrar para ele essa jornada do que o blogueiro, do que a blogueira, do que a influencer, do que o cara da piada, ou coisa do tipo, para limpar um pouco dessa visão, né? Desse excesso de carga que esse paciente traz. Eu tive uma experiência clínica uma vez de um paciente que tinha isso como característica. Ele falava assim, vamos supor, eu falava alguma coisa lá pra ele, trabalhava ali alguma situação, dava alguma direção. Aí na sessão seguinte ele vinha e falava assim, olha, eu pesquisei tal coisa assim, assim lá no Google, e apareceu tal coisa assim, 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 mas eu assisti o vídeo da fulano assim, 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 e não sei se eu dizer nada, sabe? E eu via que ele tava na porta da desistência. Porque ele tava querendo, primeiro, me questionar, segundo, me testar, saber se eu sabia mesmo, e terceiro, para ele, a autoridade era o povo lá que estava falando aquelas coisas para ele lá que cientificamente tinha nada a ver. Mas tem muita gente hoje que fala sobre isso, então a gente vai ter que lidar com isso, né? No consultório de algum jeito. E eu tive que entrar com confronto, a gente fala bastante disso, né? Do confronto empático, para dizer para ele assim, é aqui que a gente está caminhando, eu tô na conduta disso, né? Tô no comando disso aqui contigo, tem uma clareza disso aqui, eu não tirei isso aqui do nada. Ou a gente caminha por aqui, ou o seu processo não vai resolver absolutamente nada. Porque uma coisa para questionar a outra não faz sentido. Por que eu estou te falando isso? Às vezes, o próprio atendimento, pelo perfil desse paciente que tem excesso de informação, vai exigir de você essa conduta. Vai exigir de você um confronto. Vai exigir de você mais segurança. Para isso, é lógico, você vai ter que investir na sua autoestima profissional. Mas isso ajuda esse paciente a entender limite. E quando ele entende limite, ele não desiste, porque ele confia em você. Eu sempre falo para os nossos alunos aqui que sempre que você puder, tudo que você puder, psicóloga, para aumentar a sensação de confiança do seu paciente com a queixa-ansiedade dentro do processo, para que ele possa se sentir ali, confiante que aquilo vai chegar em algum lugar, você vai aumentar o seu potencial de resultado com ele. Todas as vezes que você, de alguma forma, abre brecha, e ao abrir essa brecha dentro desse caminho do resultado, seja não se posicionando, seja não confrontando, seja deixando as coisas acontecerem aleatoriamente, subjetivamente, você está dando margem para ele falar assim, eu vou embora. E uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar dentro das nossas aulas é que o paciente que desiste no meio do caminho, ele vai te propagar negativamente. O resultado da psicoterapia não depende 100% da gente. A gente tem que ter claro isso. Mas grande parte desse resultado depende de nós sim, porque nós é que detemos, né? O conhecimento, a técnica, as ferramentas. Mas o detalhe sempre vai ser que se eu não tiver clareza da minha conduta e não comunicar isso, eu estou deixando a decisão 100% na mão dele. Então, se eu estou deixando a decisão 100% na mão dele, esse meu processo com ele aqui vai sempre estar no nível de vulnerabilidade desnecessário. E quando ele sair, quando ele desistir, ele não vai falar assim, eu não fiz o que deveria, nossa, não. Ele vai falar assim, fui no psicólogo tal, fui na psicóloga tal, e aquilo não me valeu de nada. Fiz terapia, sei lá do que, não me valeu de nada. Sabe aquele paciente que chega 15 minutos atrasado, que vai uma sessão sim, outra não, que quer ir só uma vez no mês, que as férias dele de dezembro às vezes duram 3 meses? Esse é o paciente que às vezes vai chegar e vai falar assim, fui lá e não adiantou nada. Qual que é o antídoto para isso? Você se posicionar, você ter clareza, você comunicar com clareza a jornada para ele. Então, se existem motivos e você precisa listar, e esse é o meu convite dessa aula para você aqui. Se você já atende, de novo, se você é estudante, eu sei que tem muitos estudantes por aqui que acompanham o nosso material, parabéns de novo, mas se você já atende e você teve pacientes, presta atenção nisso aqui, isso aqui é a chave dessa aula. Se você teve pacientes que você percebeu que, de algum jeito, chegou no caminho ali e o processo parou, presta atenção, parou. Você vai fazer uma atividade nessa nossa aula de hoje. Você vai pegar os seus relatórios de sessões e vai, como um perito, olhar para todos eles e vai investigar, caso por caso,
O que fez essa pessoa aqui parar? O que ela já estava te dando de indícios? Porque nada é assim, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai sentindo. Aí a gente tem que ter ou uma postura ativa ou uma passiva. Passiva é, deixa a vida me levar. Ativa é, o que eu vou precisar resolver em relação a isso aqui? Então você vai pegar os seus relatórios de sessões ali, todo o seu material, e você vai entrar como um perito. Pra quê, Rô? Pra avaliar. Porque é só assim que você vai conseguir melhorar o seu processo daqui pra frente. O foco dessa aula aqui, colega, não é para você se sentir culpado. Eu já tive pacientes que desistiram e que eu me sentia culpada no começo. Falta de experiência, né? No começo a gente tem tanta crença ruim. E eu olhava e falava, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Até eu entender que não era só, né, 100% sobre mim. Mas eu tinha muita coisa, né? Pontos de ajustes nos meus atendimentos que eu precisava evoluir, que eu precisava melhorar, que eu precisava sair um pouco dessa caixinha que a faculdade coloca a gente e entender mais quem está aqui fora, entender mais o perfil desse paciente que está aqui, que é a pessoa da vida real, que, de novo, não é o paciente do livro.